Glória a Deus, vamos à palavra do Senhor. Vamos continuar no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Sabe, queridos, um dia eu fiquei pensando se a gente podia voltar no tempo. E não é uma viagem milaburante, não. É uma viagem do coração, do desejo. Eu queria voltar no tempo para consertar uma coisa do passado. Eu tive vontade, senti esse desejo. Quando eu era criança, passou um filme na TV que era muito De Volta para o Futuro. E eu ficava pensando, se eu pudesse voltar no tempo, dava para fazer umas coisas diferentes, sim ou não? O que você faria diferente se você pudesse voltar o tempo? Pensa aí. Talvez uma escolha de um relacionamento que não deu muito certo, talvez uma decisão na vida profissional. Mas não é só isso, pensa também, se não seria bom voltar no tempo para viver algo bom de novo. Sabe, eu viajando nisso, eu vi como se Deus, quando criou a humanidade, Ele chamou o tempo passado e disse, como se fosse uma pessoa, e disse: passado, você vai ter uma função com os homens lá na terra. E o passado disse: sim, Deus, pode o Senhor mandar. Falou: eu quero que você preserve as memórias de coisa boa dos homens, o que eles viveram de bom, que eles se alegrem, que eles festejem as coisas boas. Preserve isso, passado. A gente não gosta muito de voltar no passado, fala muito de depressão, mas o passado tem uma força grande de influência na nossa vida. Ele traz às vezes memórias de coisas boas. E o passado então cumpriu esse propósito. E aí, se eu perguntar para você aqui, você vai dizer para mim: é verdade, Júlio, é verdade. Eu tenho memórias assim de coisas tão boas que eu vivi. Esses dias sentado à mesa conversando com meu pai começou a contar uma história dele quando criança e chorou na mesa. Chorou ao lembrar que o pai dele saía, dava um beijo em todo mundo em casa, lá na roça, no interior no sertão de Recife, de Pernambuco. E o pai dele beijava todo mundo e saía para ir em busca de recursos financeiros para trazer alimento para dentro de casa. Ele começou a contar essa história, a memória reativou, ele começou a chorar na mesa. O passado cumpriu o papel de trazer à memória coisas boas. Mas eu acredito que Deus só pediu para o passado trazer à memória coisas boas. E o diabo veio, influenciou a gente ao pecado, e aí, junto com a memória de coisas boas, a gente também guarda a memória de coisas ruins que fizemos e erradas que fizemos. E se a gente tivesse o poder de voltar atrás para apagar alguma coisa que a gente fez de errado, nós faríamos, sim ou não? Faríamos diferente, uma escolha diferente. E aí eu percebi que eu estava viajando muito e que não dá para voltar atrás. Mas eu conheci a Bíblia, eu conheci Deus, eu comecei a me familiarizar com histórias da Bíblia. E aí eu conheci um Deus que faz de novo como da primeira vez. Puxa, isso é incrível. Eu olho para a Bíblia e me acende uma luz no coração.
Mas Júlio, não tem como, o tempo não volta. Esquece esse negócio de tempo. Por quê? Porque você pode ter perdido 40 anos da sua vida, mas a Bíblia diz que para Ele um dia é como 1000 anos. Então Ele faz você viver algo novo daqui para frente e apaga o seu passado. E Ele te traz tanta alegria pelas novas decisões e coisas que Ele vai fazer, que o teu passado fica inútil. O passado até tenta voltar para te lembrar, olha, quando você fez aquilo outro. Mas quando Ele vem, Ele te encontra tão feliz pelo que Deus está fazendo, que o passado não tem influência, não causa tristeza mais. Eu já quero declarar sobre a tua vida, pelo poder da palavra de Deus, que virão dias que farão com que na sua mente e no seu coração o teu passado não tenha mais efeito. E às vezes a gente vive coisa tão ruim, não é? E não é nem coisa que a gente decidiu, é coisa que outros decidiram. E se a gente pudesse, a gente voltava e apagava. Se a gente pudesse, a gente faria da letra dessa música que vocês estão ouvindo de fundo uma verdade para dentro de nós. Eu já estou mexido aqui com a minha respiração, meu coração está batendo mais forte. Minha voz já é feia, mas quando fica assim, ela fica mais feia ainda. Mas é uma verdade. E a gente fala assim: faz-me morrer para as coisas deste mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. No teu perdão é tudo que eu preciso. Cura nessa noite aqui, Deus. Cura a minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. Pede para Ele, pode pedir, Ele está aqui. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez, como da primeira vez. Você crê? Levante sua mão. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Ele vai surpreender o seu coração de novo, sua vida de novo. O tempo não volta, mas Ele faz tudo novo, Ele faz algo novo, e Ele apaga a dor, a tristeza, a angústia do passado e te dá uma vida nova. Oh! Outra vez, faz outra vez, como na primeira
vez. Saudade. Não há saudade. Aleluia. De novo. De novo. Faz de novo, Deus. Um relacionamento novo, um negócio novo, um ministério novo, faz tudo novo, uma nova história. Ei, seus dias futuros serão tão bons que o seu passado será esquecido. Basta você convidar Ele para fazer parte dessa história. Convida Jesus. Nessa angústia de querer voltar ao passado, corrigir coisas, fazer coisas diferentes, ou até de viver coisas novas, eu encontrei essa história. E aí eu vi que Deus, Ele faz o tempo voltar. Ele faz e vai fazer na tua vida. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, vai contar a história de um pescador, de alguns pescadores, mas eu quero destacar aqui a história de um deles, um tal de Pedro. Pedro estava vivendo a vida dele normal, natural, quando de repente acontece isso na vida dele, que nós vamos ler agora. Mas eu quero destacar para vocês que Lucas, por ter pesquisado, às vezes ele escreve coisas com muito mais detalhe do que as coisas que Mateus escreveu, que Marcos escreveu. Porque quando Mateus vai descrever essa história, depois você vai pesquisar, que eu sei. Quando Mateus vai escrever essa história, ele diz assim: e Jesus passou e viu um barco e chamou Pedro e disse: vem comigo. Pedro largou tudo e foi com Jesus. Aí você fica meio sem entender, porque você fala: como é que pode? Passa um cara dizendo: ei, vamos, vem comigo, bora. E a pessoa larga tudo, como assim? Então Mateus e Marcos não descreve com esses detalhes que Lucas descreve. Aí quando a gente lê o que Lucas descreve, a gente fala: agora eu entendi porque Pedro largou tudo e foi andar com Jesus. Por causa disso, vamos ler. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré é o mar da Galileia, tá, irmãos? É considerado um mar porque ele é tão grande que os ventos faz gerar onda, mas é um lago, ele não é um mar, é um lago. Por isso que às vezes chama o mar da Galileia de lago de Genezaré. E certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus estava pregando. Versículo 2: então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Essa é a cena. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, guarda esse nome porque a história é sobre ele. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Continua. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Olha a resposta do Simão. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Mas ele, peraí, volta. Do que ele chama Jesus? Aqui, ó, bem aqui onde está meu dedo aqui, ó. Do que ele chama Jesus? Então peraí, pode deixar o texto aí que a gente vai continuar. Peraí, ó, olha só, entende isso. O Pedro nem sabia quem era Jesus. De repente ele vê uma multidão chegando,
um homem falando com aquela multidão, e aí ele fala: o que está acontecendo? Aquele homem chega, vê eles lavando a rede, diz assim para o Pedro: posso usar o seu barco? Pedro: claro, usa meu barco aí. Leve ele um pouquinho para trás aí, porque eu vou pregar daqui do barco. E aí ele usa o barco do Pedro, e o Pedro agora está ouvindo a palavra. E depois que Pedro ouve a palavra que Jesus pregava, Jesus não faz sinal nenhum, Jesus não faz milagre nenhum, somente a palavra pregada gera em Pedro a certeza de que Jesus é um mestre. Por isso, depois da palavra pregada, Pedro vai se referir a Jesus como um mestre. E ele diz: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar a rede. E o que ele faz? Versículo 6: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se... O que aconteceu com a rede, gente? Começou a se romper a rede. Versículo seguinte: então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Aí estava Tiago e João nesse outro barco, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a... Era pouco peixe, gente? Era muito peixe, não era? Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 8: quando Simão viu isso, quando Simão viu que era aquilo, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Aqui Pedro já está reconhecendo que Jesus é divino. Lá atrás ele vê que Jesus é mestre. Aqui ele já percebe que Jesus é divino, Deus poderoso. Aleluia. Te afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Versículo 9: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Não, acabou não, vai para o versículo 11. E então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Agora está explicado, né, gente? Mateus fala que Jesus passou, chamou Pedro, Pedro foi. Ou Lucas não, Lucas foi no detalhe. O Lucas era como a Danusa. Gosta do... Sabe aquela parte que você não vê, não enxerga, cavuca lá e acha. O Lucas achou isso aí. Agora eu entendo. Agora você entende, agora nós todos entendemos. Estou vivendo minha vida normal, como um pescador, que eu sou muito bom, trabalho com isso, vivo disso, aprendi isso com meus pais. Isso vem de geração em geração, nós somos bons nisso. Pesquei a noite toda, e eu sei que tem dia que não é de pesca. Pesquei a noite toda, quando eu chego na beira, lavando a minha rede para ir para casa descansar, eu vejo um homem pregando, de repente esse homem se aproxima, a multidão aperta ele. Ué, interessante, o que esse homem está falando que as pessoas estão apertando ele? E aí esse homem pede o meu barco emprestado, eu empresto para ele. Ele sobe no barco, e quando eu começo a ouvir as palavras desse homem, eu percebo que ele é um mestre. Eu achando que ia para casa dormir, agora estou ouvindo um mestre. Que bom, que maravilha. Quando ele termina de pregar, ele traz o barco de volta, e eu estou achando que acabou tudo. Ele diz: não, vai lá para o fundo, lá na parte que é bastante fundo, e lança a rede de novo. Senhor, pelas suas palavras eu vou lá. Eu fui, gente, eu lancei a rede de novo, e quando eu puxei a rede, não vinha. Achei que estava enroscado, então eu pedi ajuda, e nós começamos a puxar, e não estava enroscado, era peixe de verdade.
Era tanto peixe que quanto mais eu puxava a rede, ela ia estourando, estourando aqui. Eu falei, meu Deus, preciso de ajuda. E eu comecei a gritar, gente, vem cá, os barcos vizinhos, para vir todo mundo. Eu nunca na minha vida havia feito uma pesca daquela. Então eu percebi que ele não era um homem comum. E eu me prostrei diante dele, sabendo que agora ele é Deus, e por entender que ele é divino, eu enxergo o meu pecado. Uma mera semelhança com Isaías, sabe? Ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Aí quando ele encontra Deus, ai de mim, que se acha santo, aponta o erro de todo mundo, mas quando tem um encontro com Jesus, ai de mim. E ele cai aos pés de Jesus e disse, aparta-te de mim, porque eu sou pecador, eu não mereço andar com você. Aleluia. Mas ele não sabia qual era o plano. Ele não conhecia o plano. Jesus não falou nada para ele naquele momento, mas sabe o que eu acredito que estava ali na mente, no coração de Jesus? Ah, Pedro, se você soubesse, você vai ser tão parecido comigo que até a morte sua vai ser igual à minha. Um pouquinho pior, que você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Aí eu larguei tudo, gente, e fui andar com Jesus. Estou ensinando Pedro, contando a história para vocês aqui. Aí eu fui andar com Jesus. Vixe, larguei tudo. Eu não queria saber de barco, não queria saber. A rede já estava rasgada mesmo. O que eu vou fazer com a rede rasgada? Vou seguir minha vida com esse Jesus aqui. E aí entramos na primeira cidade. Quando a gente entra na primeira cidade, está tendo um casamento. Ele tinha sido convidado. Eu não fui convidado não, mas eu estou andando com ele. Ele me chamou para andar com ele. Eu entrei na festa junto com ele. E eu entrei na festa, e quando eu cheguei lá, sabe o que aconteceu lá? Quando eu cheguei lá, acabou o vinho da festa, e aí vieram falando que o vinho tinha acabado, e esse Jesus pediu para encher um monte de talha de água, e o pessoal encheu, e ele foi lá e transformou tudo em vinho. Aí eu tive mais certeza de que eu estava andando com Deus. Mas não acabou aí não. Foi uma semana, foi um mês, foi um ano e meio, 2 anos, 3 anos de puro milagre e obras que eu não consigo contar tudo para vocês, porque se eu for contar tudo não vai dar tempo, eu não tenho vida para isso. Eu tinha certeza que tinha feito a escolha certa. Fiz a escolha certa em andar com Jesus. E ele começa a andar com Jesus, querido, e vive tudo isso. Mas um dia, esse Jesus chama eles para uma mesa. Bora tomar um café? Senta aí, preciso revelar algo do Pai para vocês. Chegou minha hora. Chegou minha hora, vou morrer. Ô Pedro, não, Senhor, você não pode morrer. Você não pode morrer, eu preciso de você. Jesus olhou para mim e disse, aparta de mim, Satanás, que eu te conheço. Tá bom, Jesus, você tem que morrer mesmo? Tenho que morrer, Pedro. Então tá bom, Jesus, seguinte, eu vou com você, nós estamos juntos, lado a lado, e eu vou até a morte, vou enfrentar tudo com você. Se você for crucificado, eu vou junto, estamos juntos, estamos juntos. Jesus olhou para mim e disse, Pedro, ainda essa noite, você vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar. Até parece, eu sou Pedro. E aí você conhece a história, né? Minha história é triste. Prenderam ele. Estava escuro, eu dei uma de machão, peguei minha espadinha. Quis lutar com os soldados, cortei a orelha de um soldado chamado Malco, achando que eu estava defendendo ele. Aí Jesus falou, miserável, quem disse para você que minha guerra é humana, é física? Minha guerra é espiritual, Pedro. Pegou a orelha do mal, colou na minha frente. Eu vi a orelha do cara colando de volta. Me humilhou na frente de todo mundo e se entregou. Eu fugi.
Comecei a acompanhar de longe. Tinha uma junta do exército romano levando ele, e eu fiquei de longe olhando. E de longe, de repente um soldado veio: ei, você não é o Pedro, você não anda com Jesus? E eu disse: eu não, sai fora, nem conheço esse cara aí. Aí veio o segundo: ei, você é o Pedro, você anda com Jesus? Eu não sou um deles não, sai fora. Veio o terceiro, quando o terceiro apontou na minha cara, eu disse: maldito seja tu, até parece que eu conheço esse tal de Jesus. Aí o galo cantou, e quando o galo cantou, caiu a ficha. Eu lembrei da história, cara. Eu estava lá no rio, estava lá no mar, Carlos. Aí Jesus veio, fez tudo aquilo, tantos milagres. Foi 3 anos, cara, 3 anos. Como é que eu fui negar ele? Não sei como isso aconteceu. Me bateu uma tristeza tão profunda, está escrito, me bateu uma tristeza tão profunda que eu chorei amargamente. Eu chorei. Mataram ele, mataram meu mestre. Foi sepultado, pelo menos foi como um rei, né? Sepultaram ele num túmulo de pedra. Mas eu fiquei, como eu queria voltar no tempo e fazer tudo de novo. Ia ser diferente. Daí passou 3 dias. Chegou as mulheres que andavam com a gente. A gente estava reunido num lugar chorando. E elas disseram: o mestre ressuscitou. O mestre ressuscitou. O mestre ressuscitou, ele está vivo, ele falou comigo. Eu na hora, como Pedro: meu Deus, será que ele vai querer me ver? Será que ele vai querer falar comigo? Acho que ele não quer mais nada comigo não. Acho que já era. Eu neguei ele. Não vai dar certo. Ele foi falar com as mulheres porque ele me rejeitou. Eu tenho certeza, ele não quer mais nada comigo. Ele não quer mais nada comigo, eu tenho certeza. Não quer mais nada comigo. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer de novo. E tem uma tristeza no coração de Pedro, sabe por quê? Porque ele quer ser útil para Deus. Porque Pedro queria ser um instrumento de Deus. Pedro queria andar com Deus. Pedro queria viver com Deus. Mas ele não conseguiu por causa da sua carne pecaminosa. Lembra que ele disse quando encontrou com Jesus da primeira vez: sai de perto de mim que eu sou pecador. Agora ele caiu a ficha de verdade, que ele realmente é um pecador e que ele não merecia Jesus de verdade. E aí Jesus ressuscitou e ele está dizendo: joguei a oportunidade que eu tinha fora, perdi a minha oportunidade de andar com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, abrir um parênteses. Tem pessoas que vão te rejeitar quando você cometeu o primeiro erro com elas, mas Jesus não é assim. Ele não faz desse jeito, não. Quando ele te chama, ele já sabe quem chamou. Quando ele te escolhe, ele já sabe quem escolheu. Ele já sabia de tudo que você ia fazer, tanto das coisas boas como ruins, e ele continua te amando e te dizendo: ei, quando eu te escolhi, você estava no lamaçal do pecado. Você acha que precisa fazer alguma coisa agora para eu te aceitar? Ele não vai querer me ver, ele não vai querer me ver, ele não vai querer me ver. Abre para nós João capítulo 21. João 21. Aleluia. Aqui o João foi mais detalhista do que o Lucas. Lucas não fala isso, mas João fala. João 21, versículo 1 em diante. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à beira do mar de Tiberíades. Sabe que mar é esse? Mar da Galileia. É outro nome dele. Lembra o que aconteceu no Mar da Galileia? Lembra? Eu estava lá pescando, vi o cara, chegou, multidão, pegou meu barco, vi que ele era mestre, ensinou, mandou eu pescar, pesquei, vi que ele era Deus, comecei a andar com ele. Lembra do mar? É esse mar. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Aqui Jesus já ressuscitou à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. João vai descrever exatamente como foi. Estavam juntos, quem, gente?
Quem? A história repetindo. Será que aconteceu a mesma coisa que aconteceu na primeira vez? Vamos ver, vamos lá. Estava Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago, não, João, Tiago e João, né? E 2 outros discípulos. Versículo 3. Olha o Pedro aí, ó. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Os outros responderam: nós também vamos com você. O que foi que Pedro tinha abandonado, gente, quando Jesus chamou ele? Foi o barco, não foi? Foi a rede rasgada? Mas quando ele se sente rejeitado por Deus, o que ele vai voltar a fazer? Quando a gente vive no pecado, a gente acha que Deus rejeitou a gente, e a gente quer voltar às velhas práticas. E a gente volta porque a gente é humano, é pecador mesmo, sujo. Mas não foi sozinho não, ainda foi o miserável, ainda levou uma penca com ele. Foi todo mundo pescar com Pedro. Isso já mostra que Pedro tinha uma certa liderança, né? Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco. Entraram aonde, gente? Aonde tudo começou, gente. Mas naquela noite não pegaram de novo. De novo. De novo. O Pedro não pegou nada. Vou incorporar o Pedro de novo. Incorporar não, essa palavra é muito pesada, né, gente? Vou ensinar o Pedro, desculpem a palavra. Quando eu puxei a rede, que não tinha nada, bateu uma tristeza tão grande. Eu lembrei de um dia que eu tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Aí eu chamei o João: vem cá, João, você é o cara do coração. Você sabe, né, João? Eu não sou muito de ficar, mas dá um abraço aqui, João. Pô, cara, lembra que eu chamei você para ajudar? Lembra daquela noite? O Pedro está contando tudo. Pô, puxamos aqui, não pegou nada. Eu lembrei daquela noite que Jesus apareceu. Continua a leitura para nós, por favor. E aí o Pedro vai dizer então, versículo 3 ainda: nós também vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. E aí o versículo 4: mas ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não dá para reconhecer, gente. Ele estava a 90 metros de distância, a Bíblia diz isso, 90 metros. 90 metros, barquinho balançando. Não dava para ver que era Jesus. Ele lhes perguntou, lá da praia, Jesus gritou para eles: filhos! Chamou do quê? Você acha que ele te rejeitou pelo seu pecado, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelo seu passado? Olha como que ele chega: filhos! Vocês têm alguma coisa para comer aí? Não responderam. Versículo 6. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. O Pedro: parece que eu já vivi isso. Assim fizeram, lançaram a rede, mas não conseguiram recolher. Parece que eu já vivi isso. A rede por causa da quantidade de peixe. Versículo de número 7. Então ele diz: o discípulo a quem Jesus amava, o João, falou: Pedro, é o Senhor. Diga para alguém aqui nessa noite: o Senhor veio falar com você. Eu não estou reconhecendo. Pedro, é o Senhor. Aqui, gente, Senhor com S maiúsculo. Senhor com S maiúsculo é o grego Kyrio. Kyrio no grego é a palavra que traduz do hebraico
O YHWH, o tetragrama, que era o nome de Deus, Jeová, Iravé, Jeová. Aqui ele está dizendo, já não é mais o mestre, já não é mais o divino, agora é o próprio Deus. É o Senhor. Gente, eu não resisti ouvindo ele dizer isso. Vesti minha capa, porque eu tinha tirado tudo, e me lancei no mar. E continua o versículo dizendo, versículo de número 8: os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia, 90 metros. Versículo de número 9: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Versículo 10, ele continua dizendo, Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Versículo 11, continua a leitura. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não rompeu. Achei a diferença da história. Achei a diferença da história, porque a primeira rede, o que aconteceu com ela, Danusa? Mas essa não rompeu. Escute isso. Deus começou um negócio, um relacionamento com você assim que você despertou para Ele. Ele veio fazendo coisas maravilhosas na sua vida, veio fazendo coisas maravilhosas. Você foi cometendo seus erros, suas falhas, você foi acertando, errando, até que chegou um momento que você disse, Deus não quer mais nada comigo, e você se sente afastado de Deus, você se sente longe de Deus. Aí Deus volta aqui nessa noite para falar direto com você. Só que agora tem uma diferença, querido. Sabe o que representa a rede? A rede representa a minha vida, a sua vida, a nossa alma representa essa rede. Sabe, na primeira a gente estava quebrado, machucado. Agora Deus já tratou a gente esses 3 anos. Nós não somos a mesma pessoa, e quando Ele nos chama, então nós não vamos romper mais, porque agora o negócio vai ser diferente. Agora a diferença está em quem o Senhor nos fez ser, na transformação que o Senhor fez nesse período. A gente não vai romper, não vai romper. E mais do que isso, na outra eles deixaram o peixe, aqui eles comeram do peixe. Vai ser diferente, querido. Não vai ser igual. Porque se ele fizer igual, aí não tem surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Não. Se ele fizer igual, não te surpreende. Tem coisa diferente chegando na tua vida. Não vamos ler mais não, eu vou contar a história, o restinho da história para você. Aí a gente estava lá sentado, sem reconhecer muito se era ele ou não. A Bíblia não diz detalhe, talvez ele esteja com uma túnica cobrindo o seu rosto. Ninguém sabe se é o mestre mesmo. Eles estão ali acreditando que é. Então Jesus parte o pão, dá o pão para eles, pega o peixe assado na brasa, serve eles. Então eles reconheceram Jesus. Quantas pessoas tinham, gente? Quantas pessoas? Quantas? Vocês contaram comigo? 7 pessoas tinham no barco. A rodinha está feita, a fogueira estava feita, tinha 7 ali, e eu, Pedro, pensando aqui, ele não quer mais nada comigo, ele vai chamar o João é um amigo dele, eu não sou mais ninguém, ele não quer mais nada comigo, ele me rejeitou, olha as coisas que estão acontecendo na minha vida, Deus não quer me usar mais, Deus não quer mais falar comigo, tenho certeza. E na roda, gente, ele tira a sua capa, ele olha nos meus olhos e diz, Pedro. Quando ele disse Pedro, meu coração se encheu de alegria. E ele disse, tu me amas? Eu disse, eu te amo, Senhor. Então ele me disse, cuida dos meus cordeirinhos. Fiquei meio sem entender. Achei que ele tinha me rejeitado. Achei que eu tinha feito de tudo para ele. Ele não ia me querer mais. Agora ele fala para eu apacentar. Não estou entendendo.
Ele vira a segunda vez e diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Ele diz: será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Um cara lascado, que fez tudo errado, que só andou na contramão. O pior de todos aqui, ninguém aqui negou Jesus. Mas será que eu estou entendendo isso? Ele está me escolhendo. E ele pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Porque naquela hora eu lembrei que eu havia negado ele 1, 2, 3 vezes. Eu disse: agora ele vai jogar na minha cara. Ele disse: não, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Tu sabes tudo, Senhor. Tu conheces o meu coração. Em verdade eu te digo, Pedro, quando você era mais moço, lembra que a gente começou lá atrás? Quando você era mais moço, menino, que eu te chamei, versículo 18, você se cingia e andava do jeito que você queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Aqui ele vai falar sobre a morte de Pedro. Sabe o cara que tudo o relacionamento dele, na cabeça dele, todo o relacionamento dele quebrou com Jesus na noite em que ele traiu Jesus. Tudo que nós construímos junto quebrou. Eu traí Jesus. Foi naquela noite, na cabeça dele era aquela noite que tinha acontecido tudo, ele tinha perdido tudo. Jesus volta, chama ele de novo e diz para ele: Pedro, vai nascer algo tão poderoso dentro de você, tão poderoso, que você me negou 1, 2, 3 vezes porque você tinha medo de morrer. Mas sabe o que a morte vai virar para você? Vai virar uma brincadeira, vai virar um benefício. Ao invés de medo, ela vai te gerar prazer, Pedro. Você vai se entregar, cara. Sabe aquele desejo que você teve lá, que você disse: não, eu estou com medo, eu não conheço esse Jesus. Esse desejo vai sumir da tua vida, porque o meu Espírito vai habitar dentro de você. 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 E para aquilo que você não tinha força para dizer não, você vai dizer não. Aquilo que você tinha medo, você não vai mais ter medo. Aquilo que você não conseguia rejeitar porque era a fraqueza da sua carne, agora você vai rejeitar. Sabe por quê? Porque o meu Espírito estará dentro de você. Jesus voltou o tempo, voltou a história, começou tudo de novo. Agora, com uma grande diferença. Pedro não estava pronto, mas agora está. Deus fez tantas promessas para você, tantas promessas, tantas promessas, tantas promessas, tantas promessas, que você cansou de ouvir tantas promessas, e você está pensando: por que ainda não, por que ainda não, por que ainda não? Porque você não estava pronto. E aí ele trabalhou nas suas emoções, ele mexeu nas suas emoções, ele mexeu no que precisava mexer, ele trabalhou dentro de você, do seu intelecto, da sua sensibilidade, e não conseguiu te mudar. Você entendeu Jesus com a sua mente, você entendeu Jesus com o seu coração, você é apaixonado por Ele, mas você não consegue mudar. Continua sendo um menino, uma menina espiritual. Não consegue dizer não para o pecado. Continua pescando.
Mas vai acontecer algo com você, Pedro. Vai acontecer algo com você, meu querido. Vai acontecer algo com você, minha querida, que é a manifestação do Espírito Santo dentro de você. E ele vai começar a te influenciar, porque ele não vai te dar poder para vencer o pecado. Ele vai te influenciar a vencer o pecado, a dizer não para o pecado. E sabe, quanto mais você disser não para o pecado, mais sim você vai dizer para ele. E você já não vai viver mais para os seus desejos, para a sua mente carnal. Agora você vai começar a andar pelo Espírito Santo de Deus. E você não vai rejeitar as coisas ruins, as coisas pecaminosas dessa vida. Você não vai rejeitar as coisas que te atraem desse mundo, simplesmente porque você quer ser aceito por Deus. Não, é porque Ele te aceitou mesmo sendo pecador. Então você, cheio do Espírito Santo, vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Qual é a melhor decisão a você tomar? E quando você tomar essa decisão pelo Espírito Santo, o Espírito Santo te enche. Sabe o que vai acontecer com você, Pedro? Não estava tudo dentro desse escrito, né? Dentro desse escrito não. Mas depois Deus ia usar o Paulo para escrever uma carta aos Romanos, para explicar exatamente o que aconteceu dentro de Pedro. Por que que o Pedro do passado negou Jesus? Andando com Jesus, viveu com Jesus, viu milagre, viu até a sogra sendo curada. Não sei se é bom, mas viu? Para a sogra foi bom, né? Viu até a sogra sendo curada. Você está sentado do lado da sogra. Desculpa colocar você nessa condição. E negou Jesus. Imagina o lixo que ele se sentia. Eu não andei com o pastor Júlio, cara. Eu andei com Jesus. Não foi com Pedro. Eu andei com Jesus, cara. Sabe, eu sentava ali na mesa com ele, a gente conversava, ele me ensinava e ainda assim eu o neguei. E você está achando o que de você? Quem você pensa que é? E eu encerro com você aqui dizendo em outras palavras o que Jesus disse para Pedro naquela última frase. Cara, você vai viver para a minha vontade. Por isso que eu te escolhi. Eu não erro a minha escolha, eu escolho a pessoa certa. Você vai viver assim, Pedro, ó. Escuta, eu vou ler aqui para vocês não se prenderem a nada. Ó, presta atenção, escuta isso. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Lembra, Pedro, que você não conseguia resistir? Você não conseguia resistir o pecado, o medo de morrer? Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, é fraqueza sua, Pedro, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai dizer, os que vivem segundo o Espírito Santo, aquele Espírito com E maiúsculo, é Espírito Santo. Os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito, a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ei, Pedro, enquanto você estiver vivendo pela sua capacidade de inteligência, pela sua capacidade emocional, você não vai agradar a Deus. Enquanto você estiver fazendo de tudo para chamar a atenção de Deus, você não vai agradar a Ele. Se você quiser agradar a Deus, você tem que andar na influência do Espírito Santo. Vocês, porém, cristãos, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Sim, você habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de você, por meio do seu Espírito que habita em você. Você vai receber o Espírito Santo, Pedro, e o medo da morte vai sumir. O medo da pobreza, da necessidade vai sumir. O medo da perseguição e da ameaça vai sumir. Em outras palavras, Pedro, vai ter um dia que você vai ser preso, Pedro, e alguém vai buscar você lá na prisão, vai mostrar para você a cabeça do Felipe arrancada. Vão pegar o Felipe decapitado, vão trazer só o corpo do Felipe sem a cabeça, e vão dizer para você assim: está vendo, Pedro? Nós vamos largar você na rua, nós vamos soltar você na rua. Se você continuar falando desse Jesus, o que aconteceu com esse cara aqui vai acontecer com você, Pedro. Sabe o que você vai fazer, Pedro? Você vai sair da presença deles, e a primeira casa que você vê, você vai bater palma. Você vai dizer: ei, tem alguém aqui que quer ouvir falar de Jesus? Eu vim aqui falar de Jesus para você, porque você não vai ter medo de ameaça, você não vai ter medo de morte, você não vai ter medo de dor, você não vai ter medo de nada, porque o meu Espírito está dentro de você. Aí o Pedro não nega mais Jesus, assim como você não vai cometer mais esse pecado. Fique em pé, eu quero orar com você. Rei dos reis, na primeira vez. O diabo é sujo. O diabo é um condenado que quer que todo mundo seja condenado com ele. Se ele fica jogando na tua cara teu passado, tua história, teus erros, teu pecado, tua fraqueza. Ele não quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele não quer. Ele não quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você seja religioso. Foi um jeito dele, um jeito que ele encontrou de enganar a gente. Um jeito que o diabo encontrou de enganar a gente, fazendo a gente ser religioso. Está na igreja todo dia, fazendo tudo certinho, dízimo, oferta, faz tudo certinho, serve, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Mas quando o pecado vem, pum. Aí você volta e vai lá e faz tudo de novo. Ai, Deus me perdoa, o senhor sabe, né? Carne, o senhor sabe como que é. Aí você volta e faz tudo de novo. E quando o pecado vem, pum. Ele quer que você continue assim. Sabe do que ele tem medo? De você ser cheio do Espírito Santo. Porque ele sabe, ele conhece a Bíblia, ele sabe. Sabe o que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Não é guiado por emoções, por sistemas. Não é guiado por sistemas. Não é guiado por sistemas. Não é guiado por sistemas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é guiada pelo Espírito Santo. Até as coisas que parecem ser boas, o Espírito Santo conduz. Como Paulo queria pregar na cidade X, preparou tudo, mala está pronta, tudo certo aí, bora para aquela cidade. E quando ele foi sair, o Espírito Santo: não, Paulo, naquela cidade não quero que você vá para lá. Mas eu estou indo pregar o Evangelho, Senhor. Não vai. Então tá bom, vamos planejar outro, gente. Para onde a gente pode ir? O Espírito Santo está falando para a gente não ir para lá. Não, então vamos para aquela cidade. Vamos para aquela cidade. Tudo pronto, vamos sair, vamos. O Espírito disse: não, Paulo, para aquela também não. Ô Espírito Santo, então fala para onde o Senhor quer que eu vou. Então ele tem um sonho à noite, e o Espírito Santo mostra exatamente a cidade que Deus quer ele pregando o Evangelho, querido. Sabe o que é isso? Pessoa guiada pelo Espírito Santo. Não é guiada por sistema, não é guiada por homens, é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. É como o vento. É como o vento. Aleluia. Um dia eu cheguei em casa e falei assim: amor do céu, o pessoal da empresa está dizendo que eu vou precisar fazer uma viagem, vou ter que ir para a Bahia, trabalhar 7 dias lá, 12 horas por dia na manutenção de uma máquina lá de celulose. Ela disse:
Vamos embora, vai embora, filho, vai com Deus, que Deus te abençoe, te acompanhe. Nunca tinha saído de casa, nunca tinha viajado, nunca tinha deixado os meninos, Isaac e Davi pequenininhos, os dois ficaram tristes, choraram pra caramba, mas eu fui para trabalhar, querido. O que eu fui fazer lá? Trabalhar. Quando eu estava com a mala pronta, que eu fui abraçar a Thaís, dar um beijo nela, eu falei assim: meu amor, fica com Deus. Ela disse assim: você não vai lá a trabalho. Quando ela disse isso, eu me arrepiei todinho. Eu disse: o quê? Ela disse: você não vai a trabalho, você vai fazer algo que Deus quer que você faça naquela cidade. Não é historinha, irmão, eu vivi isso. Eu saí, pegamos o avião, descemos em Vitória, pegamos um veículo em Vitória, andamos mais numa estrada 300 quilômetros para chegar na cidade chamada Mucuri. E quando nós chegamos na cidade de Mucuri, eu fui trabalhar, eu fui chamado para trabalhar, eu fui trabalhar, mas no primeiro dia, quando eu pisei naquele hotel, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse lugar? Me mostra, me aponta o que o Senhor quer de mim nesse lugar. E eu continuei, fui para o trabalho no primeiro dia, fui para o trabalho no segundo dia, no terceiro dia, quando eu cheguei no trabalho, estou andando no corredor com as minhas máquinas, as coisas que a gente ia fazer, estou andando. Quando eu estou andando, vem vindo um rapaz de lá, ele vem de lá, eu vou daqui, eu vou olhando para ele assim, ele vem olhando para mim, o Espírito Santo enche o meu coração, e do lado de lá o Espírito Santo enche o coração dele, e a gente vem como Isabel e Maria, né? Pelo menos a barriga a gente tem. Ele é gordinho igual eu assim, Carlos Aurélio. E aí a gente veio, um olhando para o outro, nunca se vimos. E aí? Tudo bem? Ele falou: tudo bem. Ele falou: te encontrei. Aí eu falei: te encontrei. Ele falou: na minha casa hoje à noite comer uma pizza. Eu falei: na sua casa hoje à noite comer uma pizza. Sabia nem o que estava acontecendo. Saímos do serviço, falou: mora em tal lugar, passou o endereço, eu fui lá, cheguei na casa dele, comprei uma pizza, chegou a pizza. A gente sentou na mesa, ele disse: olha, há 7 dias atrás o Espírito Santo falou para mim: vou trazer um homem neste lugar e você vai ouvir tudo o que ele disser para você fazer. Você vai fazer tudo o que ele te disser para fazer. E quando eu te vi naquele lugar, eu disse, o Espírito Santo falou para mim: é ele. Eu disse: meu amigo, saí de casa sem saber o que ia acontecer aqui. Minha esposa disse, o Espírito Santo falou na boca dela: você vai para lá para uma obra, então vamos, senta aqui, senta aqui. Quando ele sentou, o Espírito Santo me revelou toda a vida dele, tudo o que estava acontecendo. Gente, foi um chororô. Sabe quantos pedaços de pizza eu comi? Nenhum. Carlos Aurélio, se você estiver me ouvindo, está me devendo pizza. A pizza ficou fria, ficou dura, a gente não queria nem saber, a gente só queria cruzar aquela noite inteira falando de Deus e das coisas que Deus ia fazer. Um ano depois, eu liguei para o Carlos Aurélio e disse: Carlos Aurélio, ele do lado de lá, Deus falou que você ia me ligar. Eu disse: pois é, Deus está dizendo para mim agora ir aí para Mucuri. Ele disse: vem que está tudo preparado. Peguei um avião dessa vez sozinho não, dessa vez eu fui com a Thaís e com as crianças. Eles foram comigo e a gente foi para essa viagem missionária. Chegamos lá, querido, conhecemos um lugar chamado Jacutinga. O Carlos Aurélio disse: pastor Júlio, eu estou evangelizando um lugar, um povoado de descendentes de escravos. Eu quero te levar lá, o que Deus vai fazer. Gente, o que Deus fez naquele lugar, não tenho tempo para contar aqui. Deus fez tanta coisa, tanta obra naquele lugar, no tal de Jacutinga 2, se não me engano, porque são vários que tem lá. E nós entramos naquele lugar, pessoas com a mente escravizada, e o Evangelho entrou. Uma igreja está plantada dentro desse lugar, querido. Tem gente lá agora falando de Jesus, eles estão cultuando e adorando a Deus. Sabe quem nós ganhamos para Jesus lá? A mãe de santo, a mulher que governava tudo, agora está servindo o Senhor naquele lugar. Aleluia. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu fui para trabalhar, repita comigo, trabalhar. Mas até trabalhar, para quem está cheio do Espírito Santo, não é normal. E é sobre isso que o Espírito Santo está falando comigo, com você nessa noite. Você não estava pronto para viver o que eu tenho para te dar, mas agora sim. Agora a rede, você vai fazer uma pesca tão grande, porque é um sinal de que Ele está te chamando para essa obra. É um sinal. A pesca é um sinal
Deus vai fazer algo tão grande na tua vida que vai ser um sinal para dizer assim, ó, eu estou te autorizando de novo. Agora você vai, Pedro. E sabe de uma coisa? Agora não acaba não. Agora você vai até a morte. E depois de você, teus filhos, teus netos vão continuar o que Deus está fazendo através da sua vida. Aleluia. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Ele vai fazer isso, eu sei. Surpreenda-me de novo. Pede a Ele. Ele não esqueceu de você. Surpreenda-me de novo, Rei. Ele não esqueceu de você. E sabe, nessa roda de gente aqui essa noite, tem uma fogueira acesa aqui agora. Tem pão e tem peixe. Eu quero saber se você quer fazer parte dessa fogueira. Vem cá, Pedro, eu quero orar com você. Vem cá, Pedro, vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro, vem cá, Pedro, vem cá, Pedro. De novo. De novo. Faz de novo, faz de novo. Faz outra vez. De novo, de novo. Como na primeira. Eu quero de novo, Deus. Isso. Vem fazer parte da fogueira. Vem fazer parte da fogueira. Jesus está te chamando. Ele está dizendo: eu não te rejeitei, eu não te esqueci, eu não te abandonei. Você se sentiu sozinho, você se sentiu sozinha, mas em todo o tempo eu sabia que ia te reencontrar, que seria nessa noite, nesse lugar, para te dizer, filho, para te dizer, filha, eu vou com você, eu vou com você. Você não vai sozinho, você não vai sozinha. Eu vou com você, eu vou com você. Receba, receba o Espírito Santo, receba os dons do Espírito Santo, receba o mover do Espírito Santo dentro do teu coração, receba a influência do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo, porque essa é a confirmação de que Ele te chamou, essa é a confirmação de que Ele te escolheu, essa é a confirmação de que Ele está com você, Ele está fazendo algo novo.
incendeia. Você pode abrir as suas mãos e clamar por isso. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Ele vai te surpreender, querido. E aí Ele não vai fazer nada igual. Ele não vai fazer nada igual. Nada igual. Porque quando é igual não surpreende. Tem coisa nova para você viver. Eu não sei se é 2024, eu não sei se é 25, 26, eu não sei. Mas quer saber? Não importa. O que importa é que Ele te chamou, Ele te escolheu. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos como Pedro. Você pode continuar nas suas fraquezas, limitações, mas Ele diz: eu te escolhi e eu não desisto de você. Os homens desistem de você, sua família desiste de você, vão te chamar de louco, mas não se preocupe, eu te escolhi para você ir e dar fruto, e vai comer desse fruto. Aleluia. Você vai comer desse fruto. Queridos, não creia. Não creia, não acredite em mim. Eu posso interpretar coisas erradas, entender coisas erradas. Acredite na palavra de Deus. Eu vou sumir dessa terra daqui a alguns anos, e ninguém vai ouvir falar do meu nome, mas ela vai estar aqui fazendo a mesma coisa que está fazendo agora, com o mesmo poder e autoridade. E sabe o que ela está fazendo aqui nessa noite? Ela está dizendo para você que Deus te aceita como você é, que Ele te ama e que Ele vai transformar a sua vida.
alguém aqui essa noite que ainda não tem Cristo como seu Senhor? E que de alguma forma, ou talvez pela palavra, ou talvez por ser mestre, ou você viu Ele como Deus nessa noite. Eu não sei como você enxergou Jesus aqui, mas você enxergou Ele e disse assim, ó: eu quero viver com Ele, eu quero andar com Ele. Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor, e hoje você está vendo isso, vem aqui, eu quero orar com você, eu quero te dar um abraço e te dizer: seja bem-vindo, bem-vindo a um mundo espiritual. Bem-vindo ao reino de Deus, bem-vindo às novas experiências, bem-vindo ao poder do Espírito Santo, bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à casa do Senhor. Se tem alguém nessa noite, faça isso agora. Faça isso agora. Se tem alguém nessa noite, tem alguém? Não, todos cristãos, todos em Deus. Glória a Deus, um amontoado de crente nesse lugar. Glória a Deus. Mas um desafio para você. No próximo culto, chama alguém que não conhece Jesus. E se você não souber falar dele, eu tenho uma dica. Diga assim: olha, eu não sei falar muito, sou meio fraco nas palavras, mas eu sei onde fala dele, eu sei onde ele está. Aí traz a pessoa para cá, e ela vai ser impactada neste lugar pela palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, querido. Olha, eu quero declarar sobre a tua vida uma semana de bênção, de prosperidade, de alegria, de paz, mas principalmente na presença do Espírito Santo, do poder de Deus sobre você, sua casa, sua família e todos que estiverem à sua volta. Leve essa graça para o teu trabalho, leve para onde você for. Determine isso: onde eu for essa semana, eu vou levar Jesus, eu vou falar dessa graça, desse amor, desse favor, desse poder. Faça isso e que sua semana seja abençoada. Te espero na próxima. Deus abençoe.